Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, agora com cara nova. Então, Clean Invest apresenta de hoje Fundo Imobiliário VILG11. Bora saber mais? Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente, bastante conteúdo diário, gratuito, de qualidade. Crescemos muito lá no Instagram, chegamos a mais de 10 mil seguidores, então vale bastante acompanhar a gente lá, tá bom? Agora sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. VILG11, um bom fundo de logística gerido pela XP, entrou em subscrição agora e eu vou falar um pouco sobre o portfólio do fundo e sobre essa subscrição, como vai proceder, quais são os direitos, quais são suas proporções, tá bom? Então agora fazer um convite especial para você, se está assistindo esse vídeo, se acompanha a gente diariamente, de alguma maneira não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações, deixe o seu like também, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Agora sem mais enrolação, vamos ao que de fato a gente se propôs a fazer no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o VILG11. VILG11 é um fundo gerido pela XP, tá? Ele é um fundo de logística, então ele está no setor logístico, um setor que cresceu muito em 2020 devido à pandemia, devido à necessidade desse deslocamento de e-commerce e afins, então logística cresceu muito, tá? Algumas informações básicas do fundo. Hoje, essas informações elas podem variar conforme eu lançar o vídeo para vocês, porque o mercado pode abrir e como está em subscrição, traz maior volatilidade ao preço desse fundo, então vocês confirmam lá na hora que estiverem assistindo esse vídeo qual é o valor dele. Mas hoje, enquanto eu gravo para vocês, basicamente ele está a R$ 125, R$ 126 reais. Isso representa um PVP de 1,12 basicamente, tá? Então tem aí uma valorização de 12%, mas em fundos de tijolos a gente não considera isso, tá? É mais viável fazer um modelo de Gordon, então lá no nosso Instagram tem uma análise prática desse modelo de Gordon, então vale a pena acompanhar a gente lá para você entender do que a gente está falando. Mas beleza. O DI dele, então o PVP 1,12 e o DI anualizado de 5,46%, isso varia conforme a cotação do fundo varia também. Último rendimento de 60 centavos, o que entregou um DI mensal de 0,40% ao mês, então é bastante interessante a gente começar a entrar de fato no portfólio do fundo para entender mais esses números, tá? Entrando no portfólio, já no relatório gerencial, a gente observa uma taxa de administração de 0,75% para 0,95% ao ano. Isso varia conforme o valor de mercado, então eu deixo uma tabela aqui para vocês também. E a taxa de performance basicamente é 20% da soma dos rendimentos que excederem o IPCA, que é o benchmark, né, que é o IPCA mais 6%. Então, basicamente, a taxa de performance ela se dá nessa razão, nesse montante que eu trouxe para vocês. Agora, entrando no relatório gerencial, que eu sei que é algo que vocês gostam bastante, e se você chegou até essa parte do vídeo, fique até o final, porque eu vou falar sobre a subscrição desse fundo, que dá boas oportunidades aos já cotistas e aos que querem entrar nesse fundo, tá bom? Vamos lá. O fundo ele investe em imóveis de logística, né? Então ele possui basicamente 8% em caixa, mas o restante realmente é em imóveis físicos de fato. Ele contém 12 imóveis, então tem 12 ativos, é um ativo bem diversificado em quantidade, em região também. Ele tem em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, então ele tem basicamente aí 5 estados do Brasil, então tem a sua diversificação regional também, tem a sua diversificação em quesito inquilino, ele possui 31 locatários, tá? Entre ele, Tok-Tok, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, então eu acredito que sejam empresas, né, que a gente está cansado de ouvir falar, são empresas que a gente conhece, empresas confiáveis, então que nos dá essa garantia de bons pagadores, né, de bons inquilinos. Vamos lá, os contratos hoje basicamente 26% atípico, 74% típico, e vocês sabem qual é a diferença desses dois tipos de contrato que a gente já está cansado de falar aqui na página. Os vencimentos basicamente 84%, né, isso, 84%
é para 2023, então tem uma margem de segurança aí, são bons pagadores e ainda eles não estão para vencer esses contratos, então é bastante interessante. Esses contratos eles são reajustados, né? Basicamente pelo IPCA, 72% pelo IPCA, 28% pelo IGPM, então também é legal de a gente ver o IPCA variando aí nos últimos meses e os reajustes se darão basicamente pelo IPCA, tá bom? Os contratos, além dos contratos serem para vencer daqui a 2 anos, 2023, 84% dos contratos, o fundo hoje encontra-se 100% locado, tá? O que eu digo locado? Que a taxa de ocupação dele hoje é de 100%, não tem vacância, então isso é bastante interessante para a gente continuar observando para ver se não tem nenhuma variação, mas são 12 ativos, são 31 locatários, existem 5 regiões, Minas Gerais, São Paulo basicamente, depois seguido de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Então é um fundo novo, tá? Não é um fundo tão consolidado quanto a HGLG, quanto o XPLG, mas é um fundo gerido pela 20, tá? Eu comentei no início que é gerido pela XP e isso é um erro, tá bom? É gerido pela 20, é uma belíssima gestora que vem aí com o VISC, já com o Vino, então tem encontrado bons fundos imobiliários. Essa gestora é uma baita gestora bem consolidada no mercado. Agora falar um pouco sobre a subscrição, vamos lá. A subscrição do VILG tem data base ontem, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, então basicamente a data base foi 11 de janeiro de 2021, ou seja, quem tinha esse fundo em 11 de janeiro de 2021 tem direito a exercer o direito de preferência da subscrição. E como vai se dar esse direito de preferência? O preço da subscrição é R$ 118, então basicamente está bastante abaixo da cotação a mercado, que já teve uma redução ontem. A proporção é 32,8%. E o que significa a proporção? Bom, você pega a quantidade de cotas que você tinha nessa data base, que é 11 de janeiro de 2021, vamos supor, eu tenho 3 cotas de VILG 11. A proporção é 32,8%, então basicamente eu tenho que multiplicar esses 3 por 0,328328. Então se der maior do que 1, eu já tenho direito, se der menor do que 1, eu não tenho direito nenhum, porque a gente sempre considera o número antes da vírgula, tá? A gente sempre arredonda para baixo, então para você ter direito a alguma cota, você tem que pegar a quantidade que tinha em 11 de janeiro de 2021, multiplicar por esse fator de proporção e considerar só o número antes da vírgula para saber se tem direito ou não. Então era basicamente isso que eu queria mostrar hoje para vocês, uma análise rápida sobre o VILG 11, um bom fundo de logística, um fundo que tem crescido ultimamente, belíssima gestora da 20, que também está em processo de subscrição, então a gente pode observar aí uma maior volatilidade aos preços desse fundo imobiliário, então vamos ficar de olho. Você que já é cotista, se gosta do fundo, se acredita na gestão, exerça seus direitos, mas espere um pouco, veja como o mercado vai se comportar com essa cotação para ver se vai valer a pena essa diferença. E você que não é cotista, fica ligado aí nos movimentos, na próxima integralização das cotas, no final da emissão, para ver se vale a pena você entrar ou não. Se você ficou até o final, se você gostou desse vídeo, o meu muito obrigado, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Espero vocês lá no Instagram também. Um grande abraço e até a próxima.